Olá, estamos começando o nosso Papo Educação de hoje, um podcast para falar sobre a educação de hoje e de amanhã. Hoje estamos novamente com os meus parceiros de sempre, GG Beck. Oi, gente. E Fabrício Indruziak. Olá! E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é professora de formação e atualmente atua como bióloga de gente, é socióloga, psicopedagoga, doutora em Memória Social e Bens Culturais, empreendedora com mulheres na Poena Socioambiental, entusiasta da educação ambiental, Daiana Schwember. Obrigada pelo convite, bom dia. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Dai. Então, é uma honra te receber aqui para falar sobre um tema que eu estava querendo falar há bastante tempo, que é educação ambiental. Eu sou super fã dessa empreitada, que é falar sobre meio ambiente, principalmente com quem vai ter o planeta por mais tempo aí nas mãos, que é as crianças. E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória aí de professora a empreendedora nessa área e por que tu acha que a gente tem que cuidar do planeta com tanto carinho. A gente veio até de verde pra te receber. Nós aqui não combinamos o look, né? Mas eu vim de Florida, Bom, eu acredito que não por acaso eu estou na educação ambiental, né? Há muito tempo. Porque, de fato, eu brinco, né, com as gurias que eu venho do interior do estado, mas, claro, muito tempo, né, gente, já tenho uma idade avançada, mas saí do interior do estado e tive sempre essa relação, né, desde os 5 anos, então vim morar na região metropolitana de Porto Alegre, mas os meus pais tiveram essa vivência, então, de ser agricultores, trabalhar com a terra, então isso sempre fez parte da minha vida, né, então eu brinco, né, separar o resíduo, ou cuidar do ambiente, ou ter plantas, ou ter horta, fazia parte da minha vivência, não era algo extra. E sempre fui apaixonada pela educação, porque meu pai foi professor, né? Nós morávamos dentro de uma escola lá em Criciúmal. E eu vivi dentro da escola, né? Até os meus 5 anos, com o meu pai como professor alfabetizador também. Minha mãe era cozinheira da escola, aquela escola muito seriada, né? Todo mundo estudando junto. E quando nós viemos aqui para a região metropolitana, meus pais aí, enfim, foram trabalhar em fábricas de calçado e a gente perdeu essa relação, mas depois minha mãe voltou a trabalhar como cuidadora e chegamos, então, né, na formação. Isso sempre fez parte. Eu sempre quis ser professora. Era meu sonho ser professora porque eu vi o exemplo do meu pai e minha mãe que trabalhavam na educação. E fui, então, fazer a biologia, porque tinha que ter esse contato. Tive a oportunidade de trabalhar numa ONG, né, onde eu iniciei projetos de educação ambiental, na região ribeirinha, assim, lá do Rio dos Sinos. Então, isso fez parte também da minha vida, me motivou e eu tive essa relação socioambiental. Então, pelos projetos, pelo trabalho com as ciências biológicas, eu fui para a psicopedagogia, trabalhar a dificuldade de aprendizagem, mas olhando a educação ambiental. Por que as pessoas não praticavam esse cuidado com o ambiente, né? Então, fui para a psicopedagogia olhar essa dificuldade e cheguei às cooperativas de catadores e catadoras, porque eles fazem isso historicamente, mas eles não se entendem como agentes de transformação social, socioambiental. Eles não se sentem valorizados nem pertencentes, né? Eles acham, às vezes, muito que aquele trabalho é a última opção e as pessoas enxergam o lixo sempre como uma coisa com estigma, distante, né? Aquilo que as pessoas colocam na frente da casa e desaparece. Então, eles também se sentem assim. Então, eu fui trabalhar um pouquinho mais e iniciei minha trajetória na Unila Salle, incubadora técnico-social, onde fiz vários projetos, então, com as cooperativas de catadores de canoas. E ali comecei a estudar a saúde dos trabalhadores, a qualidade de vida deles, como é que a gente podia trabalhar essa autoestima. E depois, então, no Memória Social e Bens Culturais, no doutorado, tive a oportunidade de estudar a invisibilidade de catadores e por que as pessoas não querem falar sobre lixo. Porque as pessoas não querem colocar essa dificuldade das pessoas de colocar, às vezes, o saquinho dentro de casa, ou fazer a separação, ou querem que suma. Uma coisa meio de desconexão, como se daquele momento que a gente fez a compra no mercado, até a gente usar o produto e colocar ele na sacolinha, fosse uma coisa, sei lá, se transformou aquele produto numa coisa horrorosa e tem que se livrar. Sabe, Dai, que tu tá falando, eu morei na Europa um tempo e isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi a relação com o lixo. Porque eu estava num país que não era o meu, e eu estava acostumada a botar o lixo na porta, ou, né, deixar ali, e alguém vinha recolher. E eu me dei conta que na Europa eu tinha que levar ele no local do lixo do quarteirão. E era, tipo, assim, brasileiro vai botando, assim, né? Sim. Se tu botasse qualquer coisa fora, imediatamente os próprios vizinhos do bairro te chamavam a atenção, né? Então, foi, acho que a primeira vez que eu me dei conta de como a gente é mimado no Brasil, né? A gente está acostumado ao lixo ser recolhido na porta da nossa casa. Ou ali embaixo do condomínio, entende? Na área comum. E na Europa, tu vai, não importa, tu tem que levar. Ninguém vai levar o lixo para ti e colocar ele no lugar certo.
quem vai fazer é tu. É uma responsabilidade, né? Tua, isso. Exato. Faz parte. E eu acho que isso tem uma questão cultural brasileira, porque os primeiros catadores brasileiros foram os escravizados, né? Os tigres, que eram aqueles escravizados que tinham, né, seus donos, e eles tinham essa responsabilidade, então se terceirizava, eles tinham que levar os excrementos, então fezes e urina, porque não era o resíduo que a gente tem hoje, não é plástico, papel, eram outros tipos, e tinha que se levar distantes, né, em horários específicos, de noite, que ninguém pudesse ver essas pessoas, porque elas tinham toda uma questão de cheiro, né, enfim, elas normalmente eram quase um castigo, né, os mais velhos, mais doentes, eles eram chamados de tigres por causa o resíduo ia queimando a pele, ia ficando mancha, né? Isso. Se pegasse o sol pela ureia, né, porque fezes e urinas nos barris e escorrendo, pegando a ureia do sol, enfim, ficavam manchados. Eles tinham a pele manchada, então eles eram os tigres. Então, historicamente, alguém fez por nós e de graça. E aí, com o tempo, com a implementação da limpeza urbana, enfim, a primeira empresa que veio, né, e veio da França, que é a Leixo Gari, por isso que os garis são chamados de gari, porque essa empresa se chamava Leixo Gari. Não deve ser assim que se pronuncia, obviamente, porque é francesa. Mas, de fato, veio, então se criou o nome Gari, se criou essa profissão Gari. Então, aí que se implementou o serviço de coleta pública, mas ainda as pessoas pagam um valor muito simbólico pela coleta dos resíduos, né? Então, é feito de graça, tem catador individual, e hoje o lixo, né, a parte que daí a gente já vai mudando a nomenclatura, lixo é aquilo que não tem valor econômico, que vai para aterro sanitário. Resíduo é aquilo que tem valor econômico. Então, o resíduo, que é papel, plástico, enfim, sempre tem um catador, infelizmente, porque a gente tem uma questão social, né? Que historicamente acompanha. Então, quem vende papel, papelão, precisa disso para viver. Então, alguém tira da frente das nossas casas. E normalmente a gente não paga. E a gente até paga, assim, R$10 para um carroceiro pegar ali na frente da nossa casa, grama, enfim. Mas a gente também não tem a responsabilidade de saber para onde ele levou. Se é para um arroio, se é para a beira de um rio, se é para um terreno baldio. Então, isso ainda não é uma responsabilidade nossa como cidadã. A gente não se entende como responsável. Os próprios tirintulhos, né? Quando contrata para obra. As pessoas acham caro. Tu contrata... O cara leva, tu não sabe onde é que o cara vai depositar. Sim. A gente fica pensando, né, Brumadinho também é uma resposta um pouco disso, né, dessa falta de responsabilidade social com resíduo, com dejeto. Qual é a diferença de resíduo e dejeto? Tem? O dejeto, que é histórico, né? Então, é mais assim, fezes humanas, fezes e urinas, mas o rejeito, que a gente fala hoje, né? O rejeito é aquilo que não tem valor econômico, então que vai para aterro sanitário. Normalmente é oriundo de resíduo de banheiro, que a gente diz, papel higiênico, algodão, cotonete, fralda, absorvente, resto de comida, né, muito temperada de carne, que às vezes não consegue compostar, dependendo do tipo de compostagem. E aí, resíduo é aquilo que a gente consegue colocar na cadeia produtiva, né? Então, a gente viveu muitos anos na economia linear. Se extrai, se usa o produto e joga fora. Na economia circular, a gente extrai o produto, usa, coloca de novo na cadeia produtiva, aí seria, então, o resíduo, e aí ele vira um novo produto. Aí pode ser compostagem, na compostagem, o orgânico, ou os resíduos recicláveis, aí podem virar um novo produto, uma nova embalagem, um caderno, enfim, um outro brinquedo. Brinquedo é o tipo 7 do plástico, então todo o plástico que foi reutilizado, enfim, já passou por todas as nomenclaturas, classificações, é um resíduo 7. Então, é isso, né? Essa é a diferença, quando ele tem um valor econômico ou de transformação. Aí ele é resíduo. E eu fico pensando, trazendo isso para a educação mesmo, o quanto de lixo a gente produz na própria escola e em casa. Em atividades pseudo educativas, né? E aí, quando eu falo de lixo, é lixo mesmo, né? Por quê? Porque às vezes eu observo que a gente vai lá na tentativa de usar uma garrafa PET, por exemplo, que é um clássico, né? Vamos usar uma garrafa PET numa atividade educativa. E aí acaba que depois que a gente faz essa atividade, que a gente monta o joguinho, que a gente faz alguma coisa, essa garrafa acaba indo pro lixo, né? E aí eu fico pensando quanto realmente a gente está usando esse material de forma racional e de forma a diminuir resíduos. Então, né, a gente tem uma política nacional de resíduos, que ela é de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem uma hierarquia. Então, o ponto 1 é reduzir, reutilizar, reaproveitar e aí reciclar. Não conseguir fazer nada. Então, não é o equívoco a gente tentar fazer isso. É a maneira como a gente faz, né? Então, se nós formos, por exemplo, fazer um brinquedo com material reciclável, né? Vou pegar garrafa PET, eu vou pegar papelão, vou fazer alguma coisa. A gente tem que pensar que depois que a criança brincar ou qualquer atividade que eu for fazer, eu vou encaminhar ele provavelmente para coleta seletiva ou se eu fizer certinho, né? Vou encaminhar. E aí ele tem que estar com o mínimo de intervenção possível.
né? Não muito recorte pequenininho, tudo que for muito pequenininho na esteira da coleta seletiva da reciclagem das cooperativas, papelzinho de bala, tudo que for muito pequenininho passa, porque não tem como eles pegarem. Então, se eu picar muito pequeno, não vai ter como. Outra coisa é colocar, eu sei que agora não vai ficar triste, mas colocar coisas tipo tinta têmpera de pintar, colocar muita fita, colocar cola glitter, tudo isso. Não, falou de glitter, as professoras vão ficar bravas. EVA não é reciclável, por exemplo. Eu sei que os professores não... Mas se cada vez que a gente fizer uma intervenção, esse material, na hora de chegar lá na esteira, eles não vão conseguir retirar tudo e vai acabar virando rejeito. Então, a minha tentativa de reaproveitar vai acabar criando... Tudo bem, eu vou reaproveitar durante um período, mas vai acabar gerando um lixo. E aí eu vou criar um lixo e vai para aterro sanitário. Então, eu sempre falo para as profs, né? Se vai fazer alguma atividade com as crianças, tem o PAD, que é aquele plástico dos produtos de limpeza. É rosa, é verde, é azul, tem uma cor bonita. Então, tu pode fazer, quem sabe, uma montagem já com esse material de plástico, com a intervenção na PET, e aí tu vai deixar colorido e bonito, enfim. Então, tentar usar o próprio plástico para na hora da coleta, ou na hora desmonta e aí envia desmontado numa sacola já separada, ou fazer o mínimo de intervenção, ou usar a longo prazo, né? Então, que nem EVA, que eu brinco nas formações de professores, né, por uma educação resíduo zero, bom, não usem EVA. Tá, então vai usar EVA, então usa para material permanente. Eu vou deixar um alfabeto na parede durante muito tempo, 1 ano. Eu vou usar para o material durante muito tempo. Então não tem problema. O problema é a gente usar e descartar em seguida, fazer uma lembrancinha que a gente sabe que não vai chegar em casa e vai pro lixo. Essas coisas têm que ser pensadas, né, da utilização de longo prazo. Então, tudo que for feito a longo prazo, com consciência, tipo balão, né? Balão não é reciclável, então vai usar balão, assim, pensa bastante, não dá para usar outro material que a gente pode reaproveitar depois, porque o balão vai encher, vai murchar e vai passar. Ou, por exemplo, TNT, né? Que é aquele tecido não tecido. De verdade, a gente vai usar uma vez e quem sabe a gente não vai conseguir higienizar para usar de novo. Quem sabe investir um pouco mais, comprar uma toalha que depois eu vou conseguir lavar para utilizar. Eu tenho uma dúvida também, que é como tirar isso do papel, né? Essa relação com o lixo, com os resíduos, e levar ali no ensino médio, quando as pessoas começam a consumir na Shine. Oi, agora sim nós vamos. Oi, tudo bom? Vamos ser cancelados. Então, vamos lá. Primeiro que eu acredito numa educação, por exemplo, assim, né, na prática. Ninguém faz educação ambiental, a educação para sustentabilidade, se não colocar a mão na terra, se não fazer a gestão de resíduos. Então, a gente trabalha muito com leva a teoria, explica tudo que eu estou falando aqui de uma maneira mais profunda, mas apresenta atividades para acompanhar indicadores. Vai pesar, as crianças pesam, né, os resíduos e o lixo, pesam para enviar para a composteira. Então, isso faz parte da vivência. E aí sim, tu vai chegar no ensino médio, se tu tiver essa caminhada, né, com adolescentes, enfim, futuros adultos mais conscientes, que foi o que aconteceu comigo e com tantas outras pessoas que a gente teve a oportunidade de trabalhar, ou eu tive a oportunidade de, em algum momento, ter trabalhado na ONG, enfim. Quando a gente chega no ensino médio, eu acho que daí já não tivemos essa oportunidade, né, enfim, a vida, chegamos no ensino médio. Eu acho que tem uma questão de trazer uma sensibilização. Acho que não tem mais, assim, muito tempo pra gente falar sobre exemplo, porque já são grandes, mas uma sensibilização. Então, a gente usa realmente, assim, né, já pegando o emocional, de trazer alguns documentários, né, o Lixo Extraordinário é uma opção, falar um pouco sobre, por exemplo, tem cidades aqui, Porto Alegre tem coleta seletiva com a participação de catadores, Canoas tem, São Leopoldo tem, Esteio tem, aqui a gente tem ainda um espaço muito privilegiado. Então, levar e mostrar a realidade, de como é que chega nas cooperativas. Elas estão na esteira, mulheres normalmente, né? 80% são mulheres, abrindo uma sacola plástica e tem lá coisas misturadas, né? Então, sei lá, tem um absorvente junto com um plástico que elas iam usar para poder ter trabalho e renda. Então, acho que ele trabalha uma sensibilização. E aí, construir com eles, né? A gente sempre trabalha com cartografia social, normalmente, independente da idade, mapeamento, né, das necessidades da escola, olhando para o bairro, e o que eles podem fazer de transformação, de impacto na comunidade. Porque a sustentabilidade não é só gestão de resíduos, cuidar, fazer horta. Ela passa por várias questões holísticas, né? De cuidado com a saúde, e faz parte da vida deles, saúde mental, física. E aí tem uma outra questão, acho que ninguém cuida do ambiente se não estiver bem, né? Saúde mental, se não estiver bem, não tiver esse conhecimento, de autoconhecimento. E a gente também tem, assim, uma crise, a adolescência é muito difícil, né? E tem várias questões que são muito mais importantes que cuidar do ambiente. Então, eu acho que uma oportunidade é a sensibilização, de trazer a realidade de outras pessoas. E quando a gente fala de saúde mental, é bem importante a gente pensar também que acaba se retroalimentando, né? Por quê? Porque se eu não tô bem, eu não cuido do meu ambiente, quando eu tô num lugar que tá sujo, que tá desorganizado, que tá
né, ruim, Sim, é isso indicador, acaba sendo pior ainda, porque eu me sinto pior. Então, é a gente trazer essa cultura desde pequenininho para que lá na frente já seja um hábito, né? Porque eu acho que o grande lance é que realmente a gente não tem o hábito de separar o lixo bem direitinho, de olhar para o ambiente, de pensar que a casca... Porque eu aprendi muito, assim, em separar lixo seco e lixo orgânico. E aí no lixo orgânico era tudo uma grande mistura de casca de fruta, carne, resto de prato, é a separação básica carne crua mínima que tu tem. e papel higiênico, né? Tudo era lixo orgânico e o resto todo era lixo seco. Então, hoje a gente já tem muitos outros potenciais de separação aí, né? Não, meu mundo da GG acabou quando a Cíntia contou pra gente que isopor não se reciclava. Ali foi o fim. Ali. A gente ficou chocado. E as pessoas botam um monte de isopor em tudo e a gente sempre botava no lixo seco o isopor. Sim, depende, né? Depende muito da cooperativa, depende muito do comprador. Isso é outra questão. Nem todos os recicláveis que nos dizem que são reciclados. O que depende, o que vai fazer com que isso aconteça é o mercado. Então, se o mercado está comprando isopor, ele vai comprar. Então, vai ser reciclável. Mas o isopor limpo, aquele isopor que vem na embalagem, por exemplo, da TV, eu compro uma TV, ela vem, né? Então, não, de uma proteção. caixinha, os caras inventaram aquela caixinha de botar comida dentro. Essa não. Aquilo é um crime ambiental, né? Por si só. Não, e horrores daquilo toda marmita, vez, né? se não tiver bem higienizada, não vai. Mas quem é que lava a marmita, né? Então, isso é outra questão. Se lava as embalagens para enviar para coleta seletiva, a gente não vai lavar, pegar água potável, mas o que a gente sugere é colocar no fundo da pia, enquanto estiver lavando uma louça, vai passando uma água. Mas tem um avanço social, né? Eu reparo um avanço social, mesmo que seja mínimo, no lixo, porque a minha geração, e não era eu, a minha geração abria a janela do carro e jogava o lixo na rua, não importa. Sim. Entende? Então, lixo era lixo, né? Tipo, tinha um balde grande, um latão, não, era e tu assim, colocava... era onde eu morava em Brasília. Então, cada andar, cada frente de andar tinha uma portinha que tu jogava e aquele lixo descia ali. Num container, provavelmente. E já caía num container, o container levava, lixo, daí ninguém sabia, lixo. né? Isso também nunca... Eu acho que, gente, isso tem muito a ver com o que a Cíntia falou ali também, do emocional. E aquilo que a gente fala muito na nave, sabe? A gente não é educado a pensar. Então, a gente não pensa, bom, o lixo vai para algum lugar. Para onde ele vai? A gente tem esses bloqueios de pensar, né? De pensar que tudo na vida, assim como a nossa história, tudo é uma continuidade. As coisas, elas vão para algum lugar. E como a gente também trava a curiosidade das crianças, não se discute isso com eles. Mas para onde o lixo vai? O que acontece com o lixo? Entende? O máximo era aqueles livros que é um monstro que se forma do lixo. Ou na Turma da Mônica, que tem o Capitão Feio, que é o monstro do lixo, entende? A Cíntia tem uma tia que ela é super cuidadosa com essas coisas, assim, ela apesar de ser bem mais velha, assim, que ela é a mais velha dele, a segunda mais velha das tias da Cíntia, ela tá com lá seus 60 e muitos, ela tenta tomar cuidado, ela tenta se modernizar. E aí ela tem uma irmã que mora na Inglaterra, e aí falando um pouco do que a Gê falou, né, eu lembrei da situação que ela tinha que sair, ela tinha que levar um conjunto de lixos recicláveis para 2 centros. E aí, num lugar era só plástico, e num outro, que ficava umas 3 quadras, era papelão, só que ela tava só com uma caixa de papelão. Aí ela meteu o brasileiro, né? Vou deixar aqui, alguém vai levar. Aí deu uma semana, ela ficou furiosa, mas com ela, que ela recebeu uma notificação, uma multa, que ela tinha largado no lugar errado. E aí a gente conversou, eu conversando com ela, né? E ela dizendo, tu vê como a cabeça... Aqui ela é, tipo, super, assim, cuidadosa. E ali ela pensou, vou deixar só essa caixa aqui. E como isso, né, é uma cultura nossa, que é histórica, que é uma visão, né, de acostumar a não pensar, porque tem alguém que vai cuidar pra gente disso. E como isso é marcante pra nós. Isso é escravidão, né? Claramente na nossa cabeça, né? E deixa eu te perguntar. Daí eu queria te perguntar, então, agora, assim, moramos, em geral, em apartamentos pequenos hoje. O ideal seríamos ter uma lixeira para cada coisa e tal. Não sendo isso possível, qual que é, assim, a mínima separação de lixo que tu sugeriria?
A gente brinca que também foram mudando os lugares onde a gente foi morando, né? Então, a gente tem uma geração que morou mais, que foi a minha, que morou muito pouco, e tem os meus pais que moraram, enfim. Mas hoje o nosso habitat da maioria das crianças são apartamentos, grandes cidades, né? Então, esse é o novo local. Então, eu sugiro, primeiro, que a gente trabalha muito no conceito de resíduo zero, que é um conceito que foi, agora mesmo, assim, abraçado pela ONU, que é a separação tríade. Então, ninguém vai ter muito espaço, né, morando em lugares pequenos para ter várias lixeiras. Então, o que se sugere é que pelo menos se divida em 3 frações. Então, as 3 frações são exatamente essas. Em recicláveis, todas as embalagens, né, inclusive o isopor, se ele estiver limpo, se for aquele que a gente utiliza para desembalar alguma coisa, ou até isopor de... Por exemplo, bandejinha que tem brócolis, né? Não sei a moral, mas enfim, é isso aí, tem. Tem, cuquinha, tem. Esse não, vai. Fruta picada. Fruta picada, né? Ai. Mas enfim, esses são... E óleo de cozinha também, né? Vai para o resíduo reciclável. Dentro de uma embalagem, gente, pelo amor de Deus. Sim. Vai lá, então, né, para o resíduo reciclável, que é normalmente o coletor. O óleo de cozinha vai junto com o reciclável. Sim, vai. A gente coloca, normalmente, o óleo de cozinha, assim, explicando, fritei alguma coisa, eu vou deixar esfriar, né, para colocar numa garrafa PET. Por quê? Porque a de vidro no transporte ela quebra normalmente. Isso é uma outra questão, né, que bom que tu lembrou. Quando a gente encaminha vidro, a gente pede para que tanto o inteiro quanto o quebrado ele fique dentro de uma outra embalagem, porque no transporte pode quebrar. E é o maior acidente nas cooperativas é o vidro, né? Então pode deixar, quem sabe, numa caixa separando e deixar mais amostra para coleta. E escrever vidro já ajuda. Importante. Se estiver quebrado, tem que colocar vidro quebrado, assim, para não machucar. E aí o rejeito, que é o lixinho do banheiro, esse que a gente fala, né? Que é tudo aquilo que não vai ser reciclável. Então, que está no nosso banheiro, então é o lixinho do banheiro, né? E aí na cozinha a gente vai ter um outro coletor que é o orgânico. Então, para o preparo, né? Vou descascar uma fruta, uma verdura, casca de ovo, borra de café, erva mate, saquinho de chá, né? Inclusive o filtro mesmo do café de chá. Mas na cozinha tu acaba tendo rejeito também, né? Sim, aí dá para ter os 2 coletores, né? O do rejeito, do reciclável e na pia, quem sabe. Eu, por exemplo, não tenho no meu apartamento composteira. Né? Eu não tenho espaço, tenho 2 gatos, moro naqueles apartamentos menores, o que eu faço? Daí, isso é uma vontade de fazer, né? Eu separo numa bacia, então vou lá, vou fazer meu preparo de comida, tem uma bacia que eu deixo na geladeira. Eu pego essa bacia, faço preparo, coloco ali, limpo minha cuia, enfim, passo meu café. Eu passo normalmente já com paninho, né? Eu tenho o meu coador de pano ou aquele de metal, uso um dos 2. E aí faço, coloco na geladeira. Encheu, eu levo numa composteira lá na Poena mesmo. Lá na empresa. Mas aqui, né, região metropolitana, normalmente tem uma empresa que tem aquelas coletas em baldinho, ou pode achar algum lugar que encaminhe, mas e quem mora em apartamento maior, já vou dar a dica, os minhocários... Ai, sim, excelente. São maravilhosos, porque eles não dão, ao contrário do que as pessoas pensam, não dá cheiro. Sim. E é uma forma de tu ter ali, e ter, inclusive, depois, no final, um excelente... composto para plantar as plantinhas. E o segredo é cobrir, como eu moro, por exemplo, que não são essas grandes quadras, não são esses grandes apartamentos, condomínios, é um prédio. O que faz? Tem que chamar alguém para recolher o orgânico, então. Tem opções, né? Agora tem várias startups, né, que iniciaram esse programa de coleta, porque o que nos é oferecido enquanto população, né? O poder público tem a obrigatoriedade de ter a coleta dos resíduos. Né? De preferência, 2 tipos, né? Então, a gente tem uma coleta de recicláveis e uma coleta de orgânicos, que eles chamam, mas não é orgânico, é o rejeito com orgânico. Tem um dado que diz que os brasileiros, né, eles geram por dia 1,7 quilos, dependendo, claro, a questão financeira, né? Enfim, quem pode consumir mais, consome mais. 1,7. Desse 1,7, 50% é de orgânico. Se tu tem uma alimentação que tu desembala menos, né, e descasca mais também, daí vai refletir na tua boa alimentação. Né? Se tu come muito na rua, enfim, mais igual alguém está fazendo o preparo do teu alimento. Então, normalmente, 50% do teu resíduo é orgânico. Se tu coloca 50% do teu resíduo que é orgânico junto com os outros, né, 20% que é rejeito, tu tá encaminhando para ter o sanitário 70%, quando tu poderia estar enviando só 20%. Porque os outros 30% tu vai encaminhar para coleta seletiva, né, dos recicláveis. Então, nas cidades não tem 3 tipos de coleta, tem 2. Então, cabe a nossa responsabilidade de entender que aquele resíduo é meu, fui eu que gerei, né, e aí eu vou encaminhar ele para um lugar. E quando eu faço isso, eu já estou desonerando, digamos assim, o poder público, e tem algumas cidades que têm até incentivos de IPTU verde, desconto, então, em algumas compras, vai fazendo bônus, justamente para incentivar, né, a população a fazer a compostagem. Aí tu comprova isso com a empresa que faz a coleta, ou enfim, com a parceria que tu tem, se algum terreno, algum projeto da cidade. Mas tem esse tipo de incentivo. E os eletroeletrônicos,
São resíduo à parte, né? Por que se faz essa coleta separada? Os eletroeletrônicos, algumas cidades têm. Então, por exemplo, aqui na região metropolitana, Porto Alegre tem uma cooperativa específica para isso, mas tem várias empresas já, startups que fazem. Canoas tem uma específica, que é a Coopertec, né? Ele é um resíduo perigoso, né? Ele tem vários componentes no eletroeletrônico. Eu digo eletroeletrônico já para explicar, é tudo aquilo que a gente liga na tomada, precisa colocar pilha, né? Eu digo carregar, enfim. Ele tem componentes perigosos, né? Então, ali tem vários componentes químicos, enfim, que na hora da decomposição, tipo pilhas, né? Pilhas, baterias, na hora da decomposição, vai chegando no solo, ou na água, ou num outro resíduo, vai contaminar. E lâmpada? Lâmpada também. A lâmpada tem 2 tipos de lâmpada. A lâmpada de mercúrio, que tu vai encaminhar num programa de logística reversa específica, que é aquele que tu leva normalmente no mercado, né? Que tem lá a lâmpada, tu vai levar aquelas lâmpadas que a gente quase não usa mais. Sim, hoje caiu. Mas a lâmpada de LED é no eletroeletrônico. Tu vai encaminhar para algum lugar específico. A gente fez a troca semana passada, eu acho, das lâmpadas das nossas dicróicas lá em casa, que fazia 10 anos já que a gente tinha, várias estavam queimadas, e, gente, a quantidade de lixo que gerou. E aí, quando eu falei, não, deixa numa sacolinha, e o cara, não, eu já levo lá para baixo. Eu falei, não, deixa numa sacolinha que eu vou levar no lixo eletrônico. Ele ficou me olhando com uma cara, assim, muito intrigada. Sim. Porque realmente não é cultural, né, isso. E outra coisa que ontem a Laura estava reclamando que não tinha pilha no controle remoto. E aí eu comecei a catar uma pilha que funcionasse. Eu comecei a mexer e eu comecei a pensar, gente, não é possível que em 2023 a melhor tecnologia para um controle remoto ainda seja a pilha palito. Porque a quantidade... Eu tenho literalmente uma sacola que tá lá em casa esperando eu me movimentar para levar em uma coleta adequada. Sim. Porque eu fico impressionada com a quantidade desse lixo ainda e esse é de fato muito mais perigoso, né? Isso. Porque além do metal, de tudo, tem essas coisas que são realmente contaminantes. Né? E tecido? Tecido, hoje, ele ainda é rejeito. Então, vamos lá para a Shein, né? Posso dar a volta, vamos lá para a Shein. Tô pegando o pé da Shein. Então, vamos lá. Resíduo, quando ele é 100% algodão, e ainda ele consegue, muitas vezes, ser reaproveitado, enfim, tem algumas metodologias, tecnologias para isso. Quando ele tem outra questão sintética, né, plástico, né, a gente usa plástico, né, no corpo, e isso faz muito mal à saúde, né, enfim, mas ele é rejeito ainda. Tem alguns programas de algumas empresas e lojas, né, de conveniência, de grandes lojas, que coletam, mas elas encaminham para ter Agora, vocês imaginam que isso deve estar gerando, porque é o mundo inteiro com essa febre, né? Vocês imaginam que isso deve estar gerando do lixo para a humanidade, né? A gente tem, né, já as ilhas de roupa, né? Então, no deserto, né? Então, já foi comprado isso. Isso tem, se vocês pesquisarem, colocar ali montanhas de roupas, né? Isso tem, infelizmente, no Chile. Então, no deserto já tem lugares que tem montanhas de roupas todas com etiquetas, porque não é sustentável uma marca lançar 6 coleções por ano. Ninguém troca de roupa, tanta roupa assim, ou não deveria, né? Porque as roupas deveriam ter um bem durável, né? A gente trabalha muito com as crianças da obsolescência programada, né? Então as coisas são feitas para estragar, ou da obsolescência perceptiva. Então a moda é uma delas, a gente é feito para trocar, né? A gente se sente mal e é isso. Teve um momento na história da humana, né, do capitalismo, que a gente virou cidadão a partir do momento que a gente consome. Então a gente não é mais cidadão pela responsabilidade, a gente é cidadão quando a gente consegue pagar, consumir. Né? E a moda te valida enquanto cidadão, né? E não a... Isso é o socioemocional, né, Cíntia? E deixa eu te perguntar outra coisa, tá, Dai? Couro. Porque tem todo um debate, e eu vou te perguntar bem curiosidade pessoal, assim. Tem um debate que fala que o couro de vaca, né, ou de animais é horrível e que a gente tem que usar o couro ecológico, e tem toda uma galera que fala que o couro ecológico não é tão ecológico assim. O que tu, como bióloga e dessa galera do meio ambiente, me diz sobre isso? Assim, qual que causa mais impacto realmente ambiental? Tu come carne? Como? Não sou, Só queria que ela falasse antes de ela falar. Como carne. Não, primeiro que qualquer ação nossa humana gera impacto, né? A gente sempre vai olhar para alguma coisa que gere menos impacto. Da questão do couro sintético ou do couro não sintético, tem vários
digamos que impactos e vão ser diferentes, né? Eu acredito que o couro animal tem um impacto, enfim, né, de sacrifício animal, de tratamento, né, de tingimento, e vai ser um impacto. E ele tem uma questão de durabilidade, que deveria olhar para a questão de cadeia de tempo, né, de uso do produto. Então, dá para fazer uma avaliação por aí. O couro sintético, ele vai ser feito de maneira sintética, vai ter um outro tipo de impacto, né? E aí ele vai ter uma durabilidade diferenciada. Acho que os dois geram impacto. O que a gente vai fazer é uma escolha daquilo que a gente vai usar com mais tempo. Todo uso, ele tem que ser mais consciente. Então, se eu vou comprar uma peça de roupa, um sapato, acho que nós vamos dar maior durabilidade para ele, né? Então, se tu vai comprar uma peça que tu sabe que tu vai pagar, que é um couro de animal, que tu vai usar durante muito tempo, que tu não vai botar fora, não vai fazer... Ela vai ter uma durabilidade, vai se pagar. Sabe que isso que tu tá falando, eu fui uma vez absolutamente impactada. Isso a gente tá falando do meio dos anos 80, tá? A Alemanha fez um estudo que foi quando começou a embalagem Tetra Pak, que chama, né? Eles fizeram um estudo o que onerava mais o meio ambiente. Se era a embalagem, porque a Europa sempre muito à frente da gente, né? Então, o que onerava mais o meio ambiente naquele momento, né? A gente não está falando de hoje, então fica o tempo histórico aqui, né? Sim, por favor. Então, eles chegaram à conclusão que a embalagem onerava menos, porque o resíduo do vidro, lavar o vidro, o trabalho né, onerava menos que todo aquele impacto para a natureza do detergente, da ação de ferver, né, para limpar e reaproveitar. A garrafa de vidro. A garrafa de vidro, mas de novo, ele foi um estudo dos anos 80. Sim. A gente não está falando de uma sociedade que é consumida pelo plástico hoje. E eu acho que tinha uma questão nos anos 80, porque isso não é verdade hoje, né? Nos anos 80 não se olhava no pós. Isso. Porque o Tetra Pak, ele até, olha, 6 anos atrás, ele não era reciclado. Então, tinha uma questão, né, de tudo bem, ele gerava um menor impacto na questão de higienização, porque ele era enterrado. Então, aí essas pessoas sempre olharam a questão do custo, né? Então, quanto custa bom, com certeza, higienizar o vidro ou fazer todo o processo, porque o vidro, ele é 100% reciclável, ele pode ser reciclado infinitas vezes. Então, é óbvio que ele sempre vai ser a primeira opção. Né? Aí vem o alumínio depois, enfim. O Tetra Pak, ele é multicamadas. Então, para ele ser reciclado, tu tem que tirar ali o plástico, tem que tirar o alumínio, tem que tirar o papel. Né? Ele é um compensado. O meu pai, que é marceneiro, ele faz várias coisas já de placas de Tetra Pak recicladas, assim. Por exemplo, a casinha da nossa cachorra lá do sítio é de placa de Tetra Pak. E hoje dá para fazer bastante coisa já com isso. Mas a gente sabe que o impacto numérico de caixinhas de Tetra Pak produzidas para as que são recicladas é uma porcentagem mínima, né? E a gente está falando aqui de responsabilidade cidadã, né? Então a gente está sempre olhando, o que eu vou comprar? Será que eu compro couro, compro sintético? Eu vou comer carne, não vou comer carne. Só que, assim, tem uma outra questão que nos foi trazida na questão do consumo, que é responsabilizar sempre o consumidor. Então, olhando até a Política Nacional de Resíduos, lá diz que, né, é uma responsabilidade compartilhada. Então, o poder público tem responsabilidade, a indústria tem, a empresa tem, quem vende tem, nós temos. Só que a nossa responsabilidade, a gente consome, óbvio, né? Uma coisa, outra coisa, enfim, e tem que ter, claro, um pouquinho mais de consciência ambiental para usar. Mas essa responsabilidade não pode estar no consumidor final, sempre, que é o que a gente sempre carrega, né? Vamos ensinar as crianças, vamos ser... Sim, ok, mas assim... tem que estar na responsabilidade de quem faz isso, que impacta, que é a indústria. Então, o que a gente estava falando sobre cápsula de café, que a gente comentou antes, né? De quem é a responsabilidade de criar uma cápsula, de tirar do meio ambiente a cápsula de café que foi colocada? Quem inventou, né? Quem inventou, né? E é isso que a gente não fala. Então, tem que fechar a torneira quando escova o dente, claro que sim. Mas quem é que usa maior água potável? Não somos nós, né? Isso nós usamos uma parte muito pequena, questão de poluição, né? De resíduo. Quem faz, imagina, montanha de roupas com etiqueta, sabendo que tem pessoas no mundo que não tem roupa para usar. A gente sabe do desperdício de alimento até chegar na casa das pessoas, porque tem um desperdício de alimento, né, anterior na colheita, enfim, até chegar. Então, assim, isso tem que ser olhado. E por isso que a gente forma as nossas crianças, para elas serem gestores no futuro. Claro. Questionarem, e se vão ser políticos, né, gestores públicos que pensem sobre isso. Se vão ter uma empresa, uma indústria, que elas pensem sobre isso. Se elas vão abrir uma escola, que elas pensem sobre isso. Que isso faça parte da vida delas enquanto adulto. E aí a gente vai conseguir transformar. A minha ação individual é importante, óbvio, a gente não tem que se tirar a nossa responsabilidade como cidadão e cidadã, né? Vou colocar o resíduo lá na frente e alguém... Mas é a ponta do iceberg, né? É a ponta. Nós estamos enxugando gelo.
né? É ações paliativas. E aí é também a gente escolher empresas que são mais sustentáveis, Exato. né? Eu sempre dou um exemplo. Eu consumo cosméticos da Simple Organic, que é uma empresa que tem todo esse cuidado. Se quiser patrocinar, estamos aí, né? Vários, né? Poderia ter todos uma cadeia de patrocinadores nessa área, porque é muito legal. Hoje tem opção, né? Não é 100% acessível sempre, mas tem opções, né? E aí eles mandam, ao invés de mandar com isopor para não quebrar, eles mandam com extrusado de milho, que nada mais é do que o milhopan, só que sem tempero. Isso, verdinho. Deles um dia. E a GG chegou um dia, eu tinha recebido a encomenda, a Mas GG é olhou. verdinho, GG. Primeiro ela me olhou e disse: "Tu comprou milhopan pra Laura?" E eu falei: "Claro que não." Ao mesmo tempo, ela pegou colocou na boca e aí ela disse: "Mas tá sem gosto." Eu falei: "Claro, isso não é pra comer, isso é pra não quebrar os cosméticos que eu comprei." É isso. Eu falei: "Não, pode comer tranquila, tá? Milho. Que do milhopan isso é o que menos faz mal." Né? O pior do milhopan é o tempero. Mas é isso. E é muito legal que eles mandam naquilo e já dizem que pode ser colocado, inclusive, na terra, na composteira. Então, eu fiz plantação, eu plantei umas violetinhas e tal, com aquilo na terra. E aquilo se decompôs, que quando eu fui trocar a terra das violetas, já não tinha nenhum resquício. Tenta com isopor pra ver. Não, plástico, né? Então, 400 anos no ambiente. Isso já ganhou 1000 pontos comigo. Né? Muito mais do que aquelas empresas que mandam 1000 amostrinhas com 1 ml de shampoo em um monte de plástico, né? Porque é essa preocupação que a gente acaba tendo com um olhar um pouco mais aguçado, né? Ou os refis, assim, né? Que são opções sustentáveis, mas na verdade a embalagem do refil tu não pode reciclar porque ele não é reciclado. Então, assim, tudo bem, é uma opção sustentável, para não comprar embalagem de plástico, mas daí o próprio refil, aquela embalagem de plástico ali, que é um plástico mole, muitas vezes também não é reciclado. Então, não é uma opção. Sim, seria mais sustentável várias de plástico duro. Porque daí tu encaminha para coleta seletiva, né? Então, assim, eu vou comprar... Tu vê como a coisa, ela precisa ser pensada, que é o que tu falou, né? Não, é o capitalismo, né? Não adianta a gente falar de sustentabilidade e vender uma escova de bambu por R$40. Exato. Quem é que vai comprar? A sustentabilidade nesse ponto é para quem, né? Eu sempre falo, eu uso shampoo sólido há muitos anos, né? Isso é uma opção minha, assim como o sabão de cozinha, sabão que eu compro das gurias da Mundo Mais Limpo lá, que fazem o sabão com óleo de cozinha, que eu mando, tá? Mas, tudo bem, o meu shampoo, ele é hoje em torno de R$40, mas ele dura 6 meses, só que eu consigo comprar os R$40. Eu sempre digo, mas é que ele dura 6 meses o meu shampoo. Ele é um shampoo que tem uma durabilidade. Se eu for comprar, e fora que quando eu compro, ele é o shampoo. Agora, se eu for no mercado comprar, eu não sei quanto é que tá um shampoo, deve ser mais de R$20 um shampoo. Ele é 70% água. Assim como o detergente da pia, ele é 70% água. Então, o sabão, ele tá concentrado. Tu vai pagar ali, eu pago R$3 a barra de sabão das gurias. Eu sei que eu tô trabalhando, fomentando o trabalho e renda. Tem que deixar esses contatos aqui também, né? Sim, porque isso a gente não faz, porque não tem acesso também. Claro que eu sei que hoje, no tempo do Google, tu vai lá, mas às vezes é isso, te falta até o pensamento. Bom, alguém deve estar fazendo isso em algum lugar, entende? Sim. Não, e a coisa do... Eu, por exemplo, já usei shampoos sólidos que eu amei e shampoos sólidos que eu odiei, que ficaram horríveis no meu cabelo. E aí eu parei de usar, né? Porque é isso, assim, a gente também quer qualidade. Sim, sim. E hoje é muito legal da gente saber que tem shampoo sólido com muita qualidade, tem... vários produtos, né, cosméticos de muita qualidade. Tem outros que a gente ainda não conseguiu atingir essa qualidade que a gente quer, mas que tem essas opções mais sustentáveis. Então é isso que a gente tem que ir buscando, né? Sim. Eu costumo brincar, não é fácil ser sustentável 100%, assim, mas a gente não quer que as pessoas não produzam nada de lixo, a gente não quer que as pessoas vivam no mundo de uma bolha e usando as roupas que eram das nossas avós. Sim, sim, não. Né? A gente quer que as pessoas também se permitam ter
coisas que elas querem, curtam ali, né? Mas da maneira mais responsável possível dentro desse universo. E não tem como, né, gente, ser 100% sustentável vivendo no mundo capitalista, sabe? É aquela coisa muito... Aí tu vai... Ou tu lá abre mão de tudo, vai viver em algum lugar onde tu vai plantar, vai viver, enfim. Mas aí tu vai viver num mundo meio paralelo, né? Não tem Mas como. dá pra fazer opções, né? Sim, Tipo, isso dá sim. pra tu comprar roupas que nem os nossos avós. Quando eu era criança, eu tinha uma roupa pra sair, tinha roupa. Eu adoro roupa. Mas eu ainda hoje procuro fazer. Eu compro muito pouca coisa na Shein. Muito pouco. Não vou te dizer que eu não compro, nunca comprei, mas eu acho muito. Não, mas usando como exemplo. Sim, porque todo mundo compra, né? Eu prefiro buscar uma coisa que tenha um corte melhor. Porque eu acho que a roupa vai ficar melhor. E usar, eu tenho roupa que. Eu adoro roupa, mas eu uso roupa há 30 anos eu tenho roupa. Sim. Entende? Não, tem uma tia minha que a gente brinca, porque quando ela era super jovem, ela tinha uma saia de couro. E hoje ela tá com 65 anos quase, tá bem gordinha, e ela guarda aquela saia de couro, porque ela diz, não, porque isso é uma saia de couro que eu vou usar. Quando eu emagrecer, eu vou usar. Eu falei, tia, tu nunca... Olha, só vai caber uns 2 anos depois da decomposição ali. Quando tiver só o esqueletinho, volta. Ou ela pode dar pra alguém, né? Mas quem sabe tu dá. Tipo, a minha prima poderia usar. Ai, não, minha saia de couro eu não dou, porque isso aqui é eterno. Eu falei, sim, tá eternamente no guarda-roupa, não é sustentável também. Isso é uma questão de circular, né? Que é o que os brechós fazem. Que se perder um pouco daquele negócio, tipo, eu não vou no brechó porque é roupa de defunto, né? E aí vai pegar alguma coisa. Não, é roupa que as pessoas às vezes se desfazem e são roupas Agora, como boas. o brechó tá crescendo também, né? Uma Sim. economia que tem crescido muito, né? Sim, porque daí tu circula a moda, porque é isso. Às vezes a gente enjoa. Eu não vou usar agora a roupa, eu comprei, tem que ficar abraçado o resto da vida, porque tem que esperar estragar, se decompor, enfim. Não, eu posso fazer, primeiro que, eu sempre digo, doação não é descarte, então se tu vai doar pra alguém, pra algum lugar, tem que estar em bom estado, né? É uma coisa que tu quer dar pra alguém, mas tu quer ir lá colocar pra circular, fazer troca, os brechós fazem isso, tu pode ir lá levar e fazer uma troca. De bolsa, eu tenho 3 bolsas boas, eu nunca mais comprei bolsa. Eu só tenho essas 3. Sim. E eu tenho elas há 20 anos. Sim. E elas estão ótimas. Isso é sustentabilidade, né? Eu brinquei, a jaqueta que eu vim, esses dias a minha amiga falou assim, mas essa jaqueta eu lembro de ti, do tema do magistério. Eu falei, sim, é do magistério. Ela assim, não, é possível. Eu disse, sim, é possível. Eu uso ela até hoje. Ela tá boa, eu uso ela até hoje e é assim que vai ser. Só que é uma questão também, eu enjoei, quero comprar. E outra coisa sobre a Shein, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar. Tudo bem, né? São roupas muito baratas, tem uma cadeia que a gente não sabe que ela é obscura, já falou sobre trabalho escravizado, enfim. Mas quem pode acessar também roupas que tu consiga pagar um bom corte, ou de qualidade, ou 100% de algodão, ou de um empreendimento local? Quem consegue pagar uma camiseta, uma roupa por R$80? Às vezes essa é a opção da pessoa, né? Ou vai numa lojinha, num departamento que as blusinhas estão R$10. Com certeza é estranho ter uma blusinha R$10, né? Alguém na cadeia aí tá... Mas como é que eu vou dizer pra pessoa não comprar se é o recurso que ela tem? Então é isso, eu acho que ter um pouquinho de bom senso também. Quem tem responsabilidade eu vou falar como mãe de né? criança, tá, Daia? A Laura gasta roupa. Sim. E a Laura cresce. Então, eu tenho pena de gastar R$100 numa roupa que eu sei que ela vai usar 2, 3 vezes. Não é bem durável, né? Não, exato. Então, claro, tem toda uma questão. Passar, né? Como ela passa pra então eu passo as roupas muito, mas assim, por exemplo, uma legging que ela vai pra escola. É uma roupa que eu sei que ela vai destruir, que ela vai manchar de tinta, que ela vai... Então, eu tenho pena de gastar R$100 numa legging que ela vai destruir, que talvez na segunda vez que ela vai chegar em casa vai estar manchada de tinta e não vai sair, e eu vou ficar indignada, para não falar palavrão no podcast. Então é isso, a gente também vai buscar coisas que são mais baratas, porque a gente sabe que vão ter uma durabilidade menor. Consciente, Só que a gente tem que também pensar em como que vai ser conduzido isso. Tem algumas não são cooperativas, mas algumas iniciativas, por exemplo, de costureiras que usam roupas que estão manchadas, rasgadas, para fazer cobertores de retalho, para fazer, para ensinar a fazer fuxico e tal, que diminui também essa quantidade de lixo. E eu acho que é isso também, de novo, não colocar toda a responsabilidade do nosso consumo em nós, assim, acho que tem uma questão. Se tem gente que está produzindo e está vendendo,
a gente, como consumidor, nós temos uma consciência, né? Eu sempre digo, né? Nós temos uma responsabilidade no momento que a gente aprende alguma coisa, a gente executa, né? Mas as pessoas às vezes não têm isso, né? Noção, mas está poluindo, mas tem um trabalho escravizado, a pessoa nem sabe disso, ela vai comprar. Então tem que ser responsabilizado as empresas, tem que ter políticas públicas que acompanhem, legislação que acompanhe, então é isso. E é isso que a gente tem que, acho que passar adiante para os nossos crianças, né? Que sejam adultos que questionem, que vão atrás, que se forem ocupar algum espaço de poder, que seja um bom poder, né? Que olhe para o todo, porque é isso, a sustentabilidade é a maneira holística de olhar para o todo, né? Dai, apesar do papo estar ótimo, nós temos um mesmo. limite diário e agora a gente vai jogar queimada. Então, eu quero saber de ti respostas bem rápidas para as perguntas que eu vou te fazer, tá? A primeira coisa que passar na cabeça. A educação de hoje, como tu definiria em uma palavra? Em construção e... Em uma palavra, eu sou muito prolixa, não vou conseguir. Mas acho que em construção, assim, a gente é uma oportunidade de aprendizagem sempre. Eu penso que a gente está evoluindo bastante. E como professora que fui lá, né, formada há alguns anos atrás, eu percebo que tem mais acesso às informações. E a de amanhã? Eu espero que seja olhando para a sustentabilidade, assim, do hoje, que a gente comece a pegar essa oportunidade de aprendizado e olhar para a sustentabilidade da educação ambiental. Porque não tem um futuro bacana se a gente não começar a pensar e formar cidadãos e cidadãs para o cuidado com o meio ambiente e com a qualidade de vida, né? A política de educação ambiental já diz, né? Lá de 99, né? A educação ambiental é uma educação para a qualidade de vida das pessoas e do ambiente e sustentabilidade. Então, acho que é olhar e colocar isso em prática, né? De vez. Um filme que te inspira? Eu vou dizer que eu virei a chave, não num filme, num documentário, que foi O Lixo Extraordinário. Eu já tinha assistido aqui o filme, aquele documentário que Ilha das Flores. Ilha das Flores, que foi meio chocante, assim, e ele é meio desconexo, mas porque era uma coisa que ainda não me trouxe conexão com a gestão de resíduos com as pessoas. Quando eu assisti Lixo Extraordinário, o documentário, que foi premiado, enfim, tive a oportunidade de conhecer o Tião e todos os catadores de gramacho, porque eu fiz um estudo lá do doutoramento lá também, no Rio de Janeiro. Foi uma virada de chave. Ele está disponível onde? Ele está disponível no YouTube gratuitamente ou também na Netflix também, para quem tem assinatura. Mas no YouTube ele é de uma qualidade excelente e traz toda uma questão do Vicky Muniz, que é um artista plástico brasileiro incrível, que tem uma relação com o lixo, porque ele foi catador nos Estados Unidos, dentro dos mercados, né? Ele saiu daqui, foi lá, enfim, e começou com esse trabalho. E depois puxou essa conexão, então, com o Gramacho, que era o maior lixão a céu aberto da América Latina, depois que ele foi fechado em 2012, então foi de Brasília. Aí agora o de Brasília também foi encerrado em 2019. Mas ele é um documentário que traz a sensibilidade e traz também a voz desses catadores e catadoras para dizer o porquê que eles estão ali. E é um trabalho, é isso, vem da escravização, essa questão de exclusão, da busca por espaços de políticas públicas de inclusão, de pagamento pelos serviços prestados. Então é muito bonito. E trabalha com arte, então também é uma ideia para trabalhar na sala de aula. Um autor que te inspira? Vou falar de uma autora, que é essa aqui, né? A Carolina Maria de Jesus, que é uma autora negra. Na verdade, ela é uma favelada, ela tem Já foi leitura obrigatória da URGS. É maravilhoso, assim, então, que ela traz todo o diário dela da favela, né? Então, é o diário de uma favelada, que é o quarto de despejo. Espetacular, eu já li. Então, é o diário, toda vez que ela sentia... Ela era uma catadora de papelão, né? Da favela do Canindé, onde ela sentia fome. Quando ela sentia fome, ela tinha 2 filhos, né? E mãe solteira, mãe solo. Quando ela sentia fome, ela escrevia num diário. E aí ela colocou toda a história de vida dela e também ela que diz, né, então que a cor da fome é amarela, né, então ela via as pessoas amarelas, ela sabia que estava com fome. Então o diário da Carolina Maria de Jesus ela é uma autora que me inspira, assim, eu gosto muito de usá-la, enfim, entre outras, mas... E a escola ideal para ti seria como? É uma escola que eu acho que bem inclusiva, bem diversa, né, com bastante respeito e trazer toda essa diversidade para a gente aprender também com essas novas crianças que estão chegando, né, porque a gente vem de uma outra geração, mas que ela forme cidadãos e cidadãs para cuidar das pessoas e do ambiente. A gente está precisando, né, cuidar das pessoas, que eu acho que é isso, né, de saúde mental, uma questão mais empática, de saúde emocional, e também cuidar do ambiente, porque a gente precisa olhar. E o ambiente naquela conexão de pedagogia da terra, né? Ecopedagogia ali, né? Do Gadotti. Que é a gente entender que a gente vive no espaço comum.
Que apesar de a gente falar idiomas diferentes, viver em países diferentes, nós não temos fronteiras, o mundo é um só. Somos condôminos no mesmo lugar. Exatamente, e vai chegar em algum momento que a gente está percebendo, né, pelas mudanças climáticas, enfim, várias outras coisas, que a gente vai receber pessoas de outros lugares que vão precisar do nosso espaço. Então, a gente entender que não são rivais ou pessoas diferentes, nós fazemos parte da mesma casa, a gente precisa se unir para cuidar dessa casa melhor, porque a gente não está cuidando muito bem dela, não. Daia, foi um prazer conversar contigo, amei, quero que tu deixe então como que a gente te encontra, redes sociais, trabalho, manda aí pra gente. Eu agradeço o espaço, né, eu gosto bastante de falar, como vocês viram. Eu tenho a rede social, então, que é o @DaiaSchu, Daia, DAIA-SCHW, que é meu sobrenome, né, Schwember. E tem da Poena Socioambiental, que eu tive o prazer e a alegria de encontrar outras mulheres em algum momento da minha vida. Lá em 2015, nós formamos uma empresa com esse nome, que é a Poena, que significa uma palavra tupi-guarani, que significa aquela que enxerga longe, né? Então, a Poena Socioambiental também é @Poena Socioambiental, e nós trabalhamos com essa parte de educação ambiental, educação para sustentabilidade, tentando deixar um impacto positivo e sendo feliz no trabalho, que é o que a gente sempre dizia, a gente quer um trabalho para ser feliz e deixar um impacto positivo de transformação. Foi por isso que a gente fez a nave, exatamente por isso. Ai, que coisa boa, né? E eu acho que isso é um privilégio, né? GG, como é que a gente te encontra? No @Angélica Beck, no @Papo Educação e no @Nave Colégio da Manhã. Eu tô em todas as coletivas da GG ali e tô no meu @Fabrício Indruziak. Eu tô lá no Cintia Maia Consultoria, no Papo Educação e na Nave, no Nave Colégio da Manhã, no Instagram, porque eu sou jovem, diferente da GG que tem TikTok. E quero convidar vocês, então, para seguir acompanhando a gente aqui toda terça-feira, tem episódio novo, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube da Nave Colégio da Manhã. Deixa o teu likeinho, como diz a Laura, e por favor avalia positivamente os nossos vídeos, o nosso áudio, para compartilhar com mais e mais pessoas, e também compartilha com os amigos. E até mais então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.